A temporada de 2023 começou cercada de grande expectativa pela torcida alviverde. Após a aprovação da venda da SAF do Curitiba para a Tricorp Investimentos, esperava-se um Curitiba bem diferente daquele dos últimos anos. Um time que brigasse por algo maior, já que ultimamente o torcedor coxa branca vinha acompanhando um time que fracassava na Copa do Brasil e brigava contra o rebaixamento no Brasileirão. Mas, infelizmente, o que vimos em 2023 foi mais do mesmo. Uma sucessão de erros dentro e fora de campo levaram o Curitiba a mais uma temporada muito ruim, que culminou com o 7º rebaixamento do clube na história. A torcida coxa branca cansou de ver o seu time passar vergonha nesse ano. Ano que se encerra com o Curitiba novamente na Série B e a torcida na bronca com a diretoria da SAF, que mostrou que não adianta ter dinheiro se não tiver competência para geri-lo e conhecimento de futebol. Confira a partir de agora a retrospectiva do ano de 2023 que o Coxanautas preparou para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e já deixe seu like para acompanhar vídeos como esse e ficar por dentro de tudo que acontece no Curitiba. Após a demissão mal explicada de Guto Ferreira no final de 2022, após ele conseguir manter o time na primeira divisão do Brasileirão, o Curitiba começou a temporada com o português Antônio Oliveira no comando. Vindo do Cuiabá, onde fez um bom trabalho no Brasileirão 2022, a esperança era de que com ele e com a SAF chegasse uma nova era no Curitiba. E a surpresa não parou somente na contratação do técnico português. Junto com ele, o Curitiba começou a investir na contratação de jogadores conhecidos, fato que não era comum no clube. Chegaram no começo da temporada o zagueiro chileno Kusevich, multicampeão pelo Palmeiras, o meio argentino Marcelino Moreno, vindo do Atlanta United dos Estados Unidos, o atacante Rodrigo Pinho, que era do Benfica, o zagueiro Bruno Viana, que veio do Braga, de Portugal, além dos retornos do atacante Robson, que estava no Fortaleza, e do volante Júnior Urso, que estava no futebol norte-americano. Mas apesar da grande expectativa, o que o torcedor coxa viu foi uma decepção atrás da outra, como lembraremos a partir de agora. O Curitiba estreou na temporada 2023 contra o Arucó, time da cidade de Maringá, que disputava pela primeira vez o Campeonato Paranaense. Já nessa partida, o time alviverde daria amostras do que o torcedor veria. Um futebol fraco, sem criatividade e sem empolgar o seu torcedor. A vitória só veio no final da partida com um gol de Aleph Manga. Na partida seguinte, uma goleada sobre o Foz do Iguaçu por 3-0 fora de casa, com direito a um golaço de Rodrigo Pinho, que arrancou do campo de defesa e fez a bola morrer no fundo das redes. Nas rodadas seguintes, mesmo sem conseguir convencer em campo, vencendo partidas pelo placar mínimo e empatando jogos contra adversários fracos, o time alviverde terminou a primeira fase perdendo para o Operário por 3-0 em Ponta Grossa. Mas o pior viria na fase seguinte. Tendo o FC Cascavel como adversário, o Curitiba perdeu a partida de ida por 3-1 e empatou no Couto Pereira por 0-0, sendo eliminado precocemente do Campeonato Paranaense. Ao final do jogo, a torcida alviverde em coro pediu a saída do técnico Antônio Oliveira. A estreia na Copa do Brasil aconteceu contra o Humaitá, em Rio Branco, no Acre, numa atuação tranquila do Curitiba e consequentemente uma vitória por 3-0. Gols de Aleph Manga, Caio César e Robson. Na fase seguinte, mais um confronto de partida única, dessa vez contra o Criciúma, no Couto Pereira. O time catarinense saiu na frente com um gol de Marquinhos Gabriel logo no primeiro minuto de partida. Quando a vaca parecia ir para o brejo, Aleph Manga, sempre ele, marcou um bonito gol e empatou a partida aos 41 do segundo tempo, levando a decisão para as penalidades. Nas cobranças, o goleiro Gabriel defendeu o chute de Elder e o meia Regis, que logo em seguida se transferiria para o Guarani, converteu a sua cobrança e classificou o Curitiba para a terceira fase. No sorteio dos confrontos, o time alviverde, que tinha dado sorte de ficar no pote A,
deu azar e pegou o Sport Recife, o melhor time do pote B. A partida de ida no Couto Pereira foi um jogaço e contou com uma atuação iluminada de Aleph Manga. O Sport saiu na frente com Wagner Love, mas o Curitiba virou com 2 gols de Aleph Manga ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, antes dos 15 minutos, o Sport virou a partida, mas o Curitiba ainda conseguiu empatar, novamente com Aleph Manga, dessa vez em cobrança de pênalti, fechando o placar em 3-3. Na partida de volta, já com Antônio Carlos Zago no comando, o Curitiba fez uma partida muito ruim e acabou derrotado por 2-0, se despedindo da Copa do Brasil. O Curitiba estreou no Brasileirão contra o Flamengo no Maracanã. A derrota por 3-0 ocasionou a demissão do técnico Antônio Oliveira. A demissão causou surpresa, uma vez que o treinador teve mais de 30 dias para treinar a equipe antes da estreia. E ficou aquela pergunta, se era para demiti-lo, por que não fizeram antes, dando chance do novo treinador conhecer o seu elenco e implantar o seu método de trabalho? Em seu lugar chegou Antônio Carlos Zago, e com ele um dos piores, se não o pior, retrospecto da história do Curitiba. Zago comandou a equipe em 11 jogos, 10 pelo Brasileirão e 1 pela Copa do Brasil, e não conseguiu nenhuma vitória, tendo 7 derrotas e 4 empates em sua curta trajetória no Curitiba. A sua demissão veio após a goleada sofrida para o Grêmio por 5-1, e na entrevista coletiva após o final da partida, Zago disparou uma metralhadora de palavras para cima dos jogadores e dos dirigentes do Curitiba, criticando-os abertamente sem nenhum pudor. Com a saída de Zago, o Curitiba alçou a condição de interino o técnico Thiago Kozlowski, comandante do time sub-20. E com Kozlowski no comando, o Curitiba conseguiu, na 13ª rodada, a sua primeira vitória no Brasileirão, ao bater o Goiás por 2-1, fora de casa, com direito a um golaço antológico de, mais uma vez, Aleph Manga. Nas 3 partidas seguintes, vitórias contra América Mineiro e Fluminense no Couto Pereira, e um empate jogando bem contra o Cruzeiro fora de casa. Com a sequência de bons resultados e o time apresentando um futebol melhor, Thiago Kozlowski foi efetivado como técnico da equipe. Mas após a vitória contra os cariocas, o Curitiba teve a sua pior sequência no campeonato, chegando à marca de 8 derrotas consecutivas, afundando de vez na zona do rebaixamento, lugar que o time não deixou em nenhum momento da competição. Abrimos um parênteses aqui e lembramos que a grande esperança de uma reação do Curitiba era pautada na segunda janela de contratações. Com o dinheiro da SAF, a expectativa era que o Curitiba trouxesse jogadores capazes de tirar o Curitiba da difícil situação. E a atuação do Curitiba no mercado foi algo digno de Futebol Manager. Nomes conhecidos no mundo da bola, como do atacante argelino Slimani, do volante grego Samaris e do atacante espanhol Jessé Rodrigues, jogadores com passagens por grandes clubes do futebol europeu e pelas seleções dos seus países. Mas, com exceção de Slimani, os outros 2, somados a outros jogadores que chegaram, foram um verdadeiro fiasco e contribuíram decisivamente para o fracasso do Curitiba no campeonato. Veio ainda o colombiano Sebastián Gómez, que chegou com grande cartaz do Atlético Nacional da Colômbia e que acabaria se tornando o titular absoluto da equipe. Voltando ao Brasileirão, apesar do péssimo momento, o treinador foi mantido no cargo. A sequência negativa foi quebrada com uma vitória por 2-0 no Atletiba, disputado no Couto Pereira, com direito a gol do atacante argelino Slimani, recém-chegado ao clube. Logo em seguida, uma vitória histórica por 2-1 sobre o Atlético Mineiro em Minas Gerais, sendo a primeira derrota do Galo em seu novo estádio. O gol da vitória foi marcado por Slimani nos acréscimos após jogada espetacular de Jamerson. As 2 vitórias reacenderam as esperanças do torcedor coxa branca, mas 3 derrotas nas 3 partidas seguintes, sendo 2 dentro de casa, praticamente sepultaram as chances de uma permanência na primeira divisão. O time ainda conseguiu uma vitória épica no Beira-Rio sobre o Internacional por 4-3, mas, novamente, 2 derrotas em sequência no Couto para Grêmio e Goiás mostraram que o caminho do Curitiba era mesmo a segunda divisão, mesmo tendo vencido as 2 partidas seguintes contra América e Cruzeiro.
O rebaixamento foi decretado na 35ª rodada, na derrota para o Fluminense por 2-1 no Maracanã. Após a queda, o clube anunciou a demissão do técnico Thiago Kozlowski e anunciou o retorno de Guto Ferreira. Uma grande ironia para quem demitiu o mesmo treinador no final de 2022. A queda do Curitiba foi marcada por recordes de números negativos. Além de fazer a pior campanha de sua história na era do Brasileirão dos pontos corridos, conquistando apenas 30 pontos, o Curitiba fez a sua pior campanha dentro de casa, conseguindo apenas 4 vitórias em 19 jogos, sendo o pior mandante da competição. Além dos péssimos resultados dentro de campo, o ano do Curitiba foi marcado por algumas polêmicas, como a forte declaração de Antônio Carlos Zago após a goleada sofrida por Grêmio, mas outras chamaram a atenção. Vamos a elas. Em 2023, o Ministério Público de Goiás, através da Operação Penalidade Máxima, investigou o envolvimento de jogadores e apostadores no esquema da máfia das apostas. E o Curitiba foi um dos clubes mais prejudicados, pois foi provada a participação do atacante Aleph Manga, melhor jogador do time, no esquema. O jogador recebeu dinheiro para forçar cartões amarelos e com isso foi punido com a suspensão de 1 ano, desfalcando o Curitiba a partir da metade de 2023. Atualmente, Aleph Manga, que chegou a ser emprestado para um time do Chipre, mas teve que voltar após a sua suspensão ser ampliada para clubes de fora do Brasil, não pode utilizar as dependências do Curitiba para treinar, fazendo isso de forma individual. Com contrato até o final de 2024, Aleph Manga só poderá voltar a jogar em agosto do ano que vem. Além de Manga, outros atletas do Curitiba foram denunciados no esquema. O lateral esquerdo Diego Porfírio foi banido do futebol, enquanto o meia Tony Anderson e o volante Jesus Trindade conseguiram suas absolvições. Na vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-1 na Arena do Galo, um episódio marcou negativamente o triunfo alviverde. Ainda no primeiro tempo, após ser cobrado por Kusevich, o atacante Diogo Oliveira partiu para cima do zagueiro alviverde e lhe desferiu uma cabeçada na face. O fato passou despercebido pelo juiz e torcedores, mas dias depois a imprensa cavocou as imagens e divulgou o estranho desentendimento. No intervalo, os dois saíram feio na mão dentro do vestiário e foram afastados pelo clube. Kusevich teve uma fratura no nariz e fez uma cirurgia para correção, se recuperando no Chile, enquanto Diogo Oliveira ficou um tempo afastado com a alegação de que estava com um problema no tornozelo. Os dois voltaram a jogar antes do final do Brasileirão, atuando tranquilamente juntos na derrota contra o Fluminense e no empate com o Botafogo. Na vitória sobre o Cruzeiro por 1-0, um episódio marcou negativamente a partida disputada na Vila Capanema. Após o Curitiba chegar ao gol da vitória nos acréscimos com Robson, a torcida do Cruzeiro invadiu o campo para protestar e foi em direção ao lado que estava a torcida do Curitiba. Consequentemente, a torcida do Verdão também invadiu o gramado, dando início a uma verdadeira batalha campal. Após a polícia chegar e contornar a situação, o jogo foi reiniciado. Os clubes foram punidos com 4 jogos sem a presença de público. O Curitiba já cumpriu todos os jogos nas rodadas finais do Brasileiro. Recentemente, o Ministério Público do Paraná obteve liminar que impede a presença das torcidas organizadas Império Alviverde e Dragões Alviverde nos estádios em 2024. As torcidas irão recorrer da decisão. Mas as novidades no Curitiba não pararam após mais um rebaixamento. Além da chegada do diretor de futebol Júnior Chávari, que veio para montar o elenco para 2024, o clube anunciou a demissão do diretor Arthur Moraes, que foi duramente criticado pela torcida pela péssima montagem do time. Até agora o clube não anunciou ninguém para o seu lugar. Além disso, o clube dispensou vários jogadores, entre eles Samares e Gessé Rodrigues, além da não renovação do contrato do zagueiro Henrique.
clube já começou a se movimentar na montagem do elenco do próximo ano e anunciou a chegada do lateral esquerdo Rodrigo Gelado, do volante Arilson e dos meias Vini Paulista e Matheus Friso, destaques da Série B. Você pode conferir no YouTube os vídeos que o Coxanautas preparou para você sobre esses jogadores. Apesar da frustrante temporada do Coritiba em 2023, a esperança sempre se renova com a chegada de um novo ano. Infelizmente, novamente estaremos na Série B, mas dessa vez esperamos que as pessoas que trabalham no Coritiba sejam competentes e consigam montar um time à altura de nossa tradição, fazendo com que ao final de 2024 estejamos de volta no lugar que merecemos estar. E nós do Coxanautas continuaremos a estar com vocês, trazendo muita informação e opinião, com conteúdo de qualidade e credibilidade, como acontece há mais de 27 anos. Desejamos a todos um 2024 de muita paz e saúde para você e sua família, e que o Coritiba consiga nos dar as alegrias que ficou nos devendo nesse ano. Que Jesus te abençoe e dá-lhe coxa!